Tranquilo? A pessoa tá falhando, peraí, deixa eu passar. Aí, passei. Agora quem tá com vergonha sou eu. Às vezes sem vergonha, mas hoje vergonha. Né? Bom, pessoal, eu fui convidado a palestrar aqui junto com vocês. É uma honra. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sempre costumo levar alguns alunos junto, porque às vezes é mais legal saber da boca deles como que as coisas estão acontecendo, né? Então, eu vou dividir palco aqui com o David. O David Rinaldi, ele é meu aluno do ensino médio, né, na escola pública em Paulínia, mas é um aluno que se destacou muito. Em 2022, eu introduzi a robótica para ele, e é um menino que é muito autodidata e tem uma capacidade gigante. Então, é um menino que eu estou aproveitando além da escola. Então, ele está virando parceiro. Eu já somei, então a gente meio que somou forças e hoje a gente está transformando esse MEI em uma pequena startup. E dessa startup a ideia é a gente crescer e de repente trazer essas inovações para dentro da escola e fomentar a galera também a criar o quê? As suas próprias startups. Né? Então usando o quê? Tecnologia maker. Então essa é a ideia nossa. Tá? E assim, estivemos na Expo esse ano, eu levei ele e o Juan vai aparecer aqui também na fotinha, eles participaram da palestra lá também. De lá, a gente foi para a 3M participar dessa 12ª mostra de ciências e tecnologia. Aqui, o projeto, ele é válido para ser primeiro lugar, mas a gente teve alguns problemas no meio do ano em que a galera do fundamental, que era para estar indo lá e fazer o curso, a coordenadora não conseguiu. E aí sobrou para a gente, nos últimos meses, tentar assumir essa bronca e ir lá na feira. Então a gente não participou do curso obrigatório que a 3M dá para todos os professores. Então isso daí penalizou, perdemos muitos pontos. E também no dia, um dos nossos alunos que participou não pôde ir para o programa familiar. E aí perdemos mais pontos. Mas é um projeto que, depois ele até pode complementar, o pessoal da 3M ficou encantado e falou que gostaria de ter um desse na bancada deles. Então a ideia é de nascer a startup, de profissionalizar isso, para de repente já ter esse primeiro produto aí e oferecer para eles. Tá? Escolas em Paulínia viu o produto e já estão interessadas em colocar isso no laboratório. Então, ou seja, tem um mercado que está promissor, tá bom? E hoje nós estamos aqui com o título de Educação e Cultura no Mercado 3D, criando uma comunidade de excelência. Nunca seremos excelentes, pelo menos eu nunca vou ser, porque eu me cobro muito. Eu sou perfeccionista, eu quero ver a coisa bonita, eu quero ver a minha esposa fala o tempo inteiro, nossa, você só estuda. E aí que eu vejo que eu não sei nada. Porque quanto mais eu estudo, mais eu não sei. Tá? E aí eu vendo os colegas falando aqui, aí que eu vi que eu não sei nada mesmo. Porque tipo assim, o mundo 3D é gigantesco. Né? Então é algo que me deixa muito prazeroso, né? Muito orgulhoso de estar aqui com vocês. Tá? Então esses foram os 3 grandes eventos que a gente participou. E daqui a pouco eu vou dar a fala para ele falar um pouquinho, tá? Dando sequência então, essa é basicamente a estrutura que eu utilizo nesse tipo de metodologia. Começando por mim, então vou falar um pouquinho de mim, mas cada parte da impressora é um quebra-cabeça do todo, tá? Vocês vão perceber que ao longo da apresentação a gente vai construindo educação aí. Tá bem na fonte, hein? Essa era a época que eu era engenheiro, né? Trabalhando na indústria, né? Trabalhando aí com a galera. Depois eu fui para educação. Então eu sempre falo para eles, galera, a minha experiência vem de chão de fábrica, vem de estar trabalhando em indústrias de vários segmentos. Então eu sempre tento trazer essa realidade para dentro da escola. Muitos alunos, mas muitos, só sabem o caminho, casa, escola, escola, casa.
E aí eles não têm uma noção assim de quanto é grande esse universo. E aí poder trazer um pouco dessa experiência ajuda no desenvolvimento do projeto de vida deles, né? Então, de formação, eu sou engenheiro de produção, físico e fiz especialização em robótica, tá? Aí o que me deixa orgulhoso, saber que outras instituições reconhecem o meu trabalho que eu tenho feito na escola, principalmente pública. Então aqui eu tenho a Érica, ela é bibliotecária na escola de Paulínia, e ela me chamou para me conhecer lá porque queria entender o que tá, viu? Quem é o Geraldo? Eu levei um susto, porque eu não tinha deixado um currículo lá. Eu falei, mas por que o Senai está me ligando, né? E fui lá, e na verdade era porque muitos alunos chegavam lá, já sabendo mexer com impressora 3D, já sabendo o que era um corte a laser, sabendo do que era IPI, como se portar em algumas ocasiões. E aí isso chamou a atenção deles e falou assim, mas quem que está ensinando isso para vocês? Porque assim, era uma turma que estava vindo da escola pública. Tipo assim, vocês têm isso lá? Então despertou uma curiosidade gigante. E aí me chamaram para me conhecer. E aí ela fez esse depoimento. E esse daqui é um ex-aluno meu que está fazendo curso no Senai, que também quis fazer esse depoimento. Então vou deixar um pouquinho para vocês conhecerem um pouco do que eu venho fazendo com eles lá. Ah, não tem som, né? Ai, desligou porque tava dando. Ih! Ah, então nem. Quer que eu tento? Não, depois eu mando o link, Tá. A galera assiste. É, desligou por causa disso. Eu fui mexer num fio ali. É que, se vocês olharem a biblioteca, é bem maker, é uma biblioteca diferenciada. Então, quando a molecada chegou lá, se sentiu em casa. Isso chamou muita atenção, até o ponto dela querer gravar um depoimento e falar disso. Tá? Então, esse foi o grande barato. E o menino, ele gravou um depoimento falando do projeto de vida dele. Que dentro da escola ele descobriu que ele queria trabalhar a eletricidade, por eu ter dado a oportunidade de desmontar motores dentro das aulas. Entendeu? Então, é algo bem legal. O destaque está sendo dessa máquina. Essa máquina a gente já desenvolveu com a The Maker, tem até um display lá funcionando um pouquinho. Ela é na verdade aqui são duas coisas. Uma é a anestesia e a outra é o ventilador mecânico. Aqui a gente dá suporte à vida ao animal. Tanto de pequeno e grande porte. Então, quando tem uma anestesia geral, alguma coisa, o animal precisa desse respirador para manter a vida. Então, essa programação, né, e tanto portátil quanto da máquina, a gente desenvolveu para essa empresa que fica em Paulínia. E assim, está sendo um sucesso de venda, já faz quase 2 anos. Né? Eu sou cliente Plasmed. Eu sou cliente Plasmed. Já fui milhares de vezes lá. O Juarez gravou um depoimento também, que coloquei legal. no site da empresa, show de bola. Então esse foi um destaque. Continuando então, a gente vai perceber o quê? A educação. E aí é como eu gosto de trabalhar dentro da escola. Eu gosto de chamar, eu não sou professor, eu sou um articulador. Nesse mundo moderno, eu chegar e falar para ele, copia tudo que está aqui na lousa, no seu caderno, a gente entra naquilo que a nossa colega falou, aquela parte tradicional que a galera não quer. Hoje, em sala de aula, estou rezando para aquela lei ser aprovada do celular, porque assim, eles têm um mundo na mão e de repente um carinha barbudo feio olhando para eles. Ninguém vai querer ver. Difícil, né? Entendeu? É difícil demais concorrer para o celular. E aí, qual que é a ideia? A ideia é fazer com que eles experimentem coisas. Então, a minha aula, às vezes, parece um pouco bagunçada. Quem passa no corredor, nossa, aula do Geraldo, passa reto. Eles estão de pé, eles estão andando, eles estão conversando, eles estão fazendo grupo. Aí uns já estão com cartaz, outros já estão não sei o quê, outro está programando. Ou seja, tem que ser dinâmico. Porque daí eles esquecem um pouco o celular e quando está com o celular é porque está pesquisando. Então, usa o ChatGPT? Bora. Sabe usar? Não, então vem cá que eu vou te ensinar do jeito certo. Faça uso da ferramenta do jeito consciente. Porque você tem um martelo, você não vai apertar um parafuso com martelo. Você não está sabendo usar a ferramenta. Então eu falo para eles, use uma chave de fenda.
Se você não sabe usar a chave de fenda, peraí que eu te dou um apoio. Então essa é a ideia, tá? Então eu sou um articulador dentro da sala. E aí a gente trabalha alguns pilares dentro dessa parte até que ele evolua. Tá? Então o meu pensamento é quando ele chega ao ponto de sair da escola. Esse é o ponto que eu acho que ele tem que estar, no mínimo, pronto para o mercado. Então, o primeiro é aprender a conhecer o aluno como protagonista. Então, se ele não aprende a conhecer, ele não sai do lugar. Então, a gente dá ferramentas para ele trabalhar isso primeiro. Depois, como é que faz as coisas? Então, aprender a fazer. Então, aqui é aprendizagem principalmente baseada em problemas. Então, eu sempre tento dar problema. Quando eu dou aula de física, por exemplo, efeito Joule, se eu já chegar de cara e falar isso, a galera já vai levar um susto. Mas se eu falar assim, cara, por que a água que você toma banho esquenta? Vai lá, 5 minutos aí, pesquisa aí, traz pra mim. E aí fica aquela muvuca. E aí, professor, eu acho que eu sei. E começam umas ideias que, se você parar para pensar, eles já têm o conhecimento da física, só não tem o termo técnico. E aí eu começo a despertar neles a ideia do quê? Do fazer. Então, ó, para você fabricar um chuveiro, você precisa de um fiozinho lá dentro, muito fininho, que aquilo ali vai dar uma resistência gigante para a eletricidade percorrer, isso vai gerar calor. O calor faz o que com a sua água? Vai esquentar. Então, depois eles entenderem os princípios, o porquê, e ver que isso está no dia a dia, no cotidiano, aí eu vou falar da fórmula, aí eu vou dar os macetes para decorar a fórmula para a prova, por aí vai. Mas se eu já chegar de cara com a teoria, eles não querem. Tá? Então, aí vem o viver junto, né? O aprender a viver junto, colaboração e trabalho em equipe. Ou seja, sempre tem aqueles alunos que não querem fazer nada em equipe. Não é só aluno, não. Tem os adultos também. Por isso que eu te coloquei por último. Entendeu, amigo? Porque você tem... É primordial isso. Esse é o negócio. Aí, por que você não quer trabalhar junto? Professor, não, mas eu não sei o que eu vou fazer. Ótimo, então você vai rodar tudo. Mas como assim? Você vai um pouquinho em cada grupo. Não, mas eu não quero em grupo nenhum. Eu falei, então por isso que você vai em todos. Porque aquele que você se identificar, você fica. Você tá me dando umas ideias aqui. É, não é? Meu Deus do céu. É difícil. Então, pessoal, eu concordo. Então, a ideia do viver junto é tipo assim, primeiro, cara, você tem que se identificar com algo. O que você quer? O que você busca? Não sabe? Então você vai ter que explorar. O explorar vai te dar ferramentas para você entender. Ah, eu sou bom em desenho. Mas se você não falar para o grupo que você desenha, como é que você vai participar desse grupo? E como é que você vai saber que o grupo precisa de alguém que desenhe, por exemplo? Né? Então você vai ter que ir explorando. E aí faz a rotação. Você vai para lá, vai para cá. Por isso as aulas parecem bagunça. Porque eles estão se movimentando. Vai conhecer, vai conversar, vai dialogar. Ah, professor, não vou, então vem cá que você vai comigo. Aí é eu andando junto. Porque não adianta, você ficar uma aula tradicional hoje, vai ser difícil. É cansativo, né? E se arrasta, né? Eles não prendem atenção muito tempo, né? Não. A gente, se você for pensar, quando a gente estava na escola, tinha um professor que passava aquele textão, você olhava assim, você copiava, mas assim... Onde eu vou usar isso? Você Você usou já Bhaskara para alguma coisa até hoje? Usou Bhaskara? Então... Vai passar na faculdade. Só, né? Vestibular. Então eu vou muito na pegada do que ele quer para a vida, sabe? Então a gente trabalha muito projeto de vida. Então o que você quer como ser humano? E aí vamos tentar, dentro da minha disciplina, o que te atrai para você criar curiosidade. Porque quando você é curioso, você estuda. Se você não tem curiosidade, você não quer nem saber. Então a ideia é essa. E aí vem o aprender a ser, porque daí é integrar todos esses conhecimentos. Né? Aí que vem os projetos. Então, bora lá fazer alguma coisa como culminância, apresentar isso no final do ano, apresentar isso cada 6 meses, ou bora fazer uma maquete para demonstrar para as outras salas como isso funciona.
funciona. Então a gente sempre tenta movimentar. É difícil demais. Exemplificar, Mas a gente né? tenta. Exemplificar para ele. Aí, essa semana, a gente está chegando no final do ano, a galera não quer ir para aula. Sexta-feira, então, nem se fala. Tem um barzinho ali na esquina. Ela tá quase te dar um abraço. Aí, Eu dou aula sexta-feira, o último horário da noite. Isso aí que é difícil, hein, gente. vai vendo. Minhas duas últimas aulas ontem. Começa às Eu tenho que tomar. 8h30 da noite. Eles estavam fazendo a apresentação do projeto que eles fizeram na 3M. Aí a galera quer saber. Então, assim, dentro disso daí, o que envolveu física e química? Porque é físico-química, né? Então, quero perguntas técnicas, quero que vocês explorem. Então, é a gente estudando a matéria ou até relembrando, retomando conteúdo em cima de um projeto real que um colega fez e apresentou em algum lugar. Aí depois você fica, de onde tirou isso? Ele sempre... A gente sempre tenta fazer isso. Na quinta-feira, as duas últimas aulas, que eu termino às 9h15 da noite. As duas últimas aulas, física. Já tinha preparado essa aula algumas semanas antes com 2 alunos de outra sala, que eu ministro o mesmo conteúdo. Projeto de vida dos dois. Um quer ser professor, Tadinho. e o outro é apaixonado em física e eletricidade, mas ainda não sabe bem o que quer fazer. Eu falei, então você faz o seguinte, você gruda com o seu colega que quer ser professor, os dois me apresentam um trabalho, Melhor. escolhe o jeito que você Legal. quer, você quer fazer na lousa, você quer usar o Canva, você quer usar o PowerPoint, o que você quer fazer? Vídeo? Não me importa. Segue esse roteirinho aqui, que é o que a gente exige na escola, e as duas últimas aulas vocês vão dar aula na outra sala. Hã? Era mais fácil ter parado para prestar atenção. Né? Tá bom, professor, a gente vai. Vamos aceitar o desafio. Só que nisso daí, a sala deles, bom, onde que vocês vão? O que vocês vão fazer? E começou o murmurinho. Ah, semana que vem a gente vai apresentar para outra sala lá. Ah, é? Aí vem outros e falam, professor, se fizer isso ganha nota? Eu falei, depende, você vai. Aí eu esnobo. Porque daí eu estou fazendo eles correrem atrás um pouco. Psicologia reversa, né? Exato. E aí eles foram, começaram a dar a aulinha deles, e a galera, porque são iguais, eles ouvem. Porque é o colega lá. Você entendeu? Não é mais um professor, alguém que já está formado, que está ganhando salário. Não, é um igual a eles falando ali, eles ficam assim, o que está fazendo aí? Eu não avisei ninguém que ia ter aula. Entendeu? Legal, né? Aí eu já movimento coordenação, falo, ó, vai lá assistir essa aula que é dinâmica. Vai lá. Então já boto coordenação dentro da sala de aula e por aí vai. Então com isso eu estou aprendendo eles trabalhar o quê? Aprender a ser. Né? Porque aí eles já vão experimentar o que está lá fora. Então essa é a metodologia. A estrutura, vou falar depois, vou falar um pouco do projeto. O projeto é basicamente esses 4 pilares. Então é a construção dessa compreensão, é a aplicação prática e desenvolvimento de tais competências, é promover esses valores e as diversidades dentro da sala e desenvolver o pessoal e a habilidade desse pessoal. Né? Então é fazer com que eles integrem tudo isso para no final eles sejam pessoas que falam assim, eu acho que eu estou minimamente preparado para encarar o mundão aí. Essa é a grande ideia. Tá? Como é que a gente faz isso lá dentro da escola? A gente usa um laboratório, e esse painelzinho aqui é a criação desse rapaz com mais alguns do 3º ano. Começou lá em 2022, só colando o painel com a 2ª série C, que já se formaram, e eles terminaram colocando LEDs. Então hoje o negócio já está mais moderno. A ideia é que a outra turma, olhando isso e falando, cara, que legal, vai aqui do lado e cria mais algumas coisas. E aí eles criam um cenário para eles gravarem os vídeos deles, podcast, que faça trabalhos para outras disciplinas, e por aí vai. Então, são laboratórios que tem tomadinha, tem as bancadas, tem os armários aqui com as coisinhas que a gente precisa, tem impressão 3D, computador com projetor, né? Então a gente
faz a grande maioria das brincadeiras ali. Tá? A gente tem um carrinho com 40 netbooks, então parte de programar, parte de criar apresentações, ou de fazer uma pesquisa na internet, ou de como que você vai usar seu chat GPT, vamos lá, vamos fazer uma aula disso hoje, tecnologia em geral, então a gente utiliza dessas ferramentas aí. A metodologia é aquilo que eu falei, a minha aula parece uma zona, é uma bagunça. Aqui, essa galera é o tal do segundo C que eu falei, lá de 2022. Eles jogam todas as coisas em cima das mesas e aí eles se organizam, porque eu não falo assim, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Eu falo, não, eu quero o negócio pronto, se virem. A sala é o grupo. Se vocês vão se subdividir, é uma questão sua, se organiza. O que eu quero é o projeto funcionando. Se estiver funcionando, tá bem. E aí eu fico avaliando o que é comportamento. Então, aqui reuniu a galera que gostava de soldar coisas. E aí sempre chegava um curioso, como que é isso aí? Aí ele explicava, dava uma mini aula. O outro nem quis soldar, mas se alguém na vida falar sobre ferro de solda, ele já ouviu, ele viu o colega fazendo e sabe o que é. Então ali ele aprendeu alguma coisa. Não quis soldar? Beleza. Mas esse que não quis soldar é o que estava mexendo com as maquetes. Então ele era bom de parafusar madeira, ele era bom de pintar ali a madeira, ele criou as coisas. O outro já não quis soldar, não quis mexer com a madeira, mas era bom na 3D. Então ele fez lá a hélice para fazer o esquema ali da captação de vento, né, do eólico e tal. Então eles vão se organizando. E no final, falou, olha, eu não sei quem que eu vou chamar para apresentar, então todo mundo tem que estar pronto. Se vira. Ou seja, eles têm que se conversar. Né? Foi o que aconteceu com ele lá na 3M, que na hora do almoço vinha quem? O rapaz que estava avaliando. Então, o outro que foi almoçar, será que você fala a mesma coisa que o outro falou antes? Então eles têm que saber. Então, aí eu jogo para eles, falo, bora lá e faz isso, tá? Então eu vou mostrar um pouquinho como que é o zoado. Eu achei que a minha aula era bagunçada. Tudo organizado. Tudo. Ali eu estava ensinando eles fazerem live em tempo real, eles estavam fazendo a culminância do projeto deles para a escola inteira ao vivo. Que legal. Então eles ficaram fascinados, tá? E eu emocionado. Então tá aí, ó, usando materiais reciclados, coisas, né, que usa lá na escola, papelão. Que é do lixo, papelão, cola quente. Nesse momento, era aquele momento que a galera, sabe quando dá aquela estressada? A gente fica, não fica? Sim. Principalmente quando alguma coisa não dá certo. Aí essa menina aqui, ó, puxou a galera e falou, galera, vamos dançar um pouco. E dançaram no meio da aula. Ah, que legal. Descontraíram. Quando voltaram, terminaram o projeto. Então, assim, eu não bloqueio essas coisas, sabe? Sim. Isso alivia, né? Eu, quando eu estou em casa, tentando fazer um negócio sozinho, às vezes dá vontade de dar uma retada, eu largo, eu vou fazer outra coisa, aí volto, dá certo. Sim. Então, sabendo disso, por que eu vou bloquear os meninos? Então, eu deixo. E o legal é que as meninas entram no meio e às vezes são elas quem puxa a fila, tá? Difícil o menino puxar a fila para fazer essa coisa de artes. Mas queira ou não queira, eles estão trabalhando o que aqui, ó? O aprender a conviver junto. Né? Aqui é a galera vendo o colega na TV, então aí a ideia é de criar aquele impacto, porque hoje todo mundo queria ser youtuber, todo mundo quer ser famosinho, é TikTok, é dancinha, não sei o quê. O que acontece? Vai ver o coleguinha na TV sendo famosinho dentro da escola. Entendeu a ideia? Então aprender a conviver lá também. Né? Admirar o trabalho do amigo, né? Importante. Então, todo mundo olhando aquilo e falando, sabe que a gente vai fazer um desses? Que legal. Né? E desperta a curiosidade em outras salas. E aí vem o reconhecimento, né? Ó, você. Então, assim, essas coisas, esses mimos, a gente percebe que é momentâneo, porque eles viveram algo totalmente inovador. Né? Mas durante as aulas teve as porradas. Teve aqueles que tirou uma nota um pouco mais baixa, ficou de recuperação, teve que correr atrás.
Mas no final das contas, eles sabem que aquilo valeu muito a pena. E aí o reconhecimento. Tá? Então, vira e mexe tem alguns reconhecimentos desse tipo aí. A execução. Então, aqui é uma mão na massa, é fazer acontecer. Então, a gente tem vários momentos aqui que eu posso mostrar para vocês. Ó. Do laboratório, então, é simuladores virtuais e prática. Igual os casezinhos rosa. É igual o Ticker. A hora que eu falei ali, eu quero um rosa, é justamente isso, porque os rosas, as meninas já vai lá, é meu, É. e aí os meninos Rosa falam, e ué, roxo. elas vão fazer, peraí que eu também vou. Rosa e roxo. Vocês ouviram eu com o peitinho agora? O que aconteceu? Eu É, quero rosa. rosa. Então é show de bola. Então, a gente faz essas coisas, aqui eu estava ensinando para eles aula de tecnologia. Nessa daqui era aula de elétrica, era física, dentro O do pessoal com os laboratório. multímetrozinhos Ana Maria Braga. O que eles estavam fazendo aqui? Aprendendo a fazer resistência em série em paralelo, só que na prática. Legal. Depois a gente colocou o cálculo e foi entender. Eu Então, fiz isso também quando eu dei aula de eletricidade. muito top. E eu dei aula pra mecânica. Técnica em mecânica, que é bem difícil falar de eletricidade. Aqui, ó, eles Aí a gente veem- fez isso, peguei multímetro, peguei resistor, e eles foram medindo e foi entendendo. Porque a hora que ele vê a letrinha que vai na fórmula, já não é um negócio do outro mundo. Pois é. Então, pô, eu já vi esse negócio. Professor, isso daqui é aquilo que eu medi, que era a letra V? Eu falei, é isso aí. Isso daí qual que é o nome? Pesquisa e me traz até o final da aula, senão eu tiro ponto seu. Ele O ajuda. aluno funciona Entendeu? como barganha. Se ele quer ganhar ponto ou não vai perder ponto. Eles são movidos a ponto. É. Tem a camiseta assim, tipo, quem dá nota é instrumento musical, eu avalio. Eu tenho uma camiseta dessa. É ótimo. Porque eles acham que é professor que dá nota, né? É, o professor dá nota, eles que. Eles que se dão nota. Show. Aí, aqui também era a aula de robótica. Está aqui o Juan e o David, lá em 2022, quando a gente começou a trabalhar a questão da Nosso programação. gurizinho. Né? E hoje está aí Grandão, né? Né? Muito top. Esse é o moço que tem o cabelo mais comprido, né, bro? Sim. Eu vi lá, né? Percebe que aqui, curtindo. ó, já é a física teórica com exercícios, e aí eles têm que fazer o cálculo para achar o valor e depois colocar na prática e verificar. Nunca dá o mesmo valor. E é ótimo, porque daí eu vou ensinar eles o seguinte: o mundo não é perfeito. Ali dentro daquele resistor ele não é perfeito, ele tem impurezas. A conexão que você fez, ela está soldadinha? Não, está bamba. Então, você encostando ali também vai dar imperfeições. Ou seja, você não vai ter uma medida teórica num negócio como esse. Então, se você quer algo muito próximo à teoria, aí que você precisa do que? As plaquinhas mais soldadas, resistores com mais precisão, então menos impurezas nas coisas, então por aí vai. Então a gente usa todos esses problemas do dia a dia também para mostrar que teoria é importante, ela nos dá um norte, mas na prática nem sempre aplica a teoria. Perfeito, só muda as ideias. Né? Exatamente. Né? Né? Papel então aceita tudo. Né? Aqui foi uma aula mostrando para eles, aqueles que tinham curiosidade de aprender a soldar, né? Para fazer a solda de eletrônica e tal. Esse é o menino que eu deixei ele desmontar um motor que tinha na escola, e depois lá no Senai ele veio falar desse dia. Né? O testemunho dele é referente a esse dia. Ele falou, professor, eu me descobri naquele dia. Então assim, você desperta coisas nas pessoas que você nem imagina. Isso é legal. Mulheres usando ferramentas que geralmente você vê homens usando, né? E eu incentivo isso. Precisa, né? Aí vem o outro bobão. Ah, sempre tem que ter, né? Sério. Mas, cara, essa menina falou o mês inteiro no meu ouvido que ela furou uma telha. Você entendeu? Ela ficou Ela feliz, colocou né? a broca, ela fez o aperto e tal, só que na hora de furar ela não conseguia pôr a força. E aí eu falo, não, vai lá, você consegue. Aí o outro veio. Ah, tem. Sempre tem, né? Mas a alegria dela de poder fazer isso é fantástico. E aqui era um trabalho do quê? Hidroponia. Só que aqui, ó,
Era o resto da hidroponia, que a gente estava falando do pessoal do Nordeste, que usa as garrafas PET no telhado para ter iluminação do sol. Porque era uma alternativa à Telhado verde. eletricidade e tudo mais, né? Então eles tinham que furar a telha, encher de água depois e fazer o teste lá no pátio, para ver como funciona. Máquina, construindo máquina, né? Então aqui a gente usou essa máquina na perícia criminal, uma eletiva, então a gente fez falsificações de assinaturas, Eu sou falsificações de perita, tá? documentos. Eu sou perita. É sério. É mesmo? Perita Fala. médica veterinária. Esse é apaixonado. E a gente, eu construí essa maquininha aqui Que legal. com impressão 3D da escola. Então, assim, ver isso acontecer, a molecada ver, depois fazer uma eletiva e usar aquilo lá, professor, podia fazer isso. A gente fez a assinatura do Pelé, fez a assinatura Que do Ayrton legal. Senna, de vários famosos, sabe? Eu vi o pessoal fazendo isso pra fazer assinatura de cheque. Isso. Caraca, isso é falsificação. Só que aí o pessoal percebeu porque eles deixam a caneta aqui retinha. E quando você vai escrever, você entorta. Caraca. Então o pessoal não estava fazendo uma questão de inclinação da caneta para parecer mais real ainda. Mas É porque geralmente quando é tudo certinho já dá pra ver que. É. inclusão dentro da escola, às vezes a gente tem alunos que são cegos, né, alunos que têm baixa visão, alunos que têm problemas de audição e tudo mais, então a gente usa a impressão 3D até para o pessoal que tem a questão do intelectual deficiente, né? Tem autistas, tem síndrome de Down, tem vários. Então a gente não deixa de dar conteúdo para eles, a gente prepara coisas mais lúdicas. Eu não vou ensinar a fórmula de Bhaskara para ele, mas ele de repente pode aprender a contar números. Quem tem deficiência visual pode aprender o braille. Então assim, a gente tem várias formas de usar a impressão 3D para ajudar esse tipo de aluno. Tá? Outra palestra, hein, Pro? Aqui eles estavam imprimindo a questão da energia eólica, né, para fazer o testezinho. E aí eles estavam fazendo teste de LED para ver se realmente funcionava. Então você vê que é um protótipo que foi a prova. Deu certo, funcionou, que bom, vai para a maquete e vai gravar isso depois. É tipo do filme do menino que descobriu o vento. Né? A questão da energia eólica, muito legal. Sim. Usar frutas, coisas para descobrir tensão elétrica, né? Então assim, a gente tenta fazer várias coisas para chamar a atenção dos alunos. Essa é a verdade. Aqui, energia solar. 13 volts? 13 volts. Tem umas plaquinhas que são shows de bola. Aqui foi o dia que eles estavam fazendo a culminância, né, a gravação, as maquetezinhas prontas, né, cartazinha e tal, e o cenário que eles tinham criado. Show de bola. Então eles se perdem. Aqui já é aula de tecnologia, então aplicação de fundo verde, de efeitos em vídeos, de gravar a própria história, de criar storyboard, por aí vai. Pô, forma o maker mesmo. né? Esse aí forma o geral. É. Muito bom. Aí eles usam pano verde, tem um pedaço lá que está pintado. Então eles se viram. É aula bem bagunçada mesmo. Pergunta: recursos. É, isso é bom. É, É isso que eu ia... porque eu sou professora. A minha casa acaba sendo a escola. Meus finais de semana acaba sendo escola, extensão. Às vezes eu até dou umas. Eu gosto, eu contribuo bastante, ajudo, mas às vezes eu falo para ele, porque a minha casa é mais extensão do que a escola. O projeto da 3M acontecer foi mais a minha casa do que a própria escola. Mas vai colher, gosto, muito orgulho. Eu sei porque eu também faço isso. Tirei buscar tudo do meu bolso. levar, trazer recursos, tirar, porque tira, ele compra pano, pintura, os arduinos, foi tudo comprado, foi tudo ele que fez. Eu consegui os arduinos por doação, que eu joguei na internet. Gente, vou dar aula de arduino, não tem arduino. Aí, Hoje eu aprendi a fazer vaquinha, mas faz pouco tempinho que eu aprendi isso. A vaquinha da mas internet. tanta coisa que eu coloquei do bolso. Mas E ainda é- coloco. A impressora colocou, tanto é que o
o Jimmy também, ele conheceu Pô, o Jimmy Jimmy fez Trolli. doação de 2 Fez impressoras É. pra gente usar na escola. aí Mas o Jimmy, veio, ele sempre vai procurar te ajudar. Ele ajuda quem precisa. Mas a gente tem professor, leva as crianças amigo montarem. professor, e a gente sabe Comprou disso, a porque a professora gente tem nova, um levou amigo pra que é eles assim. montarem. Vários dias de monta. Eu falei que ele vinha, o Jimmy trouxe também o cabo que precisava. Trouxe, É que todo mundo que gosta acaba vendo a utilidade, né? Você vai ajudar uma pessoa que o quê? Ela vai ensinar outras pessoas ou você vai ajudar uma pessoa que eles vão fazer pra ganhar? Não, você E aí vai... fomenta também pra quem tá levar ensinando, eles em né? outros lugares, para articular a experiência, de conhecer outros espaços, como a Expo, né? Que teve experiências de conhecer feiras, que nem a da você foi fazer Na Expo hidroponia. 3D. A Ele primeira foi num vez, lugar- né, Tê? Foi só o David e o Luan. É, Esse ano a gente levou 3 ônibus. 3 ônibus. Não, Foi Legal. atrás do vereador, Chegando esse na hora que eu atrás, cheguei. pedindo, 3 articulando. ônibus. Lotado. Foi outro dia, Eu vi, conseguiu um quando eu ônibus, tava não chegando, conseguiu você um tava ônibus, chegando aí nos ele ônibus. articulou como era R$1 a Então, assim, passagem, as pra coisas levar vão eles de acontecendo aos ônibus poucos, de né? linha, De pra formiguinha. conhecer uma Daqui a pouco a hidroponia gente que vai faz sentado, muito eles vão sucesso. ficar lá e a gente vai... Mas para conhecer a experiência da hidroponia, para ele poder agregar na escola, né? Sim. E aí ele não teve ajuda, aí ele montou mais um outro professor. Tem até vídeo deles andando na rua, aí eles acharam a telha, não foi? Ah, vai passar aqui. Pegando tudo. Eu Vai falo pegando. disso porque eu passo por isso o tempo É, inteiro. então. Ou a gente faz uma aula boa com a gente colocando o nosso, Já. ou se depender só do No meu recurso da colégio. escola, a gente não vai Você ficar naquele deixou minha bolsa, tradicional, não vai assim. fazer A nada. Brenda 3M ele podia ter levado o prêmio, porque foi um trabalho muito bem elaborado, muito bem feito, que muito não sabe dedicar. Porém, a escola não contribuiu com isso, né? Então, mas a escola levanta a plaquinha do prêmio quando ganha. Não, mas aí quando Né? eu vi Ele tava sempre lá, fala. aí quando eu vi que É tava sempre lá, assim. Foi lá, né, e tal, mas Mundo desse jeito. assim, naquele momento, antes, não teve Os participação. dois eles querem, né? Aí viu Terreno. que tinha, que chamou a atenção da 3M, que falaram, ó, se vocês projetarem isso, a gente quer. Aí cresceu aquela coisa, mas né, aquele preparo, aquele incentivo, Pois é. teve 2, 3 meses eles iam dormindo de madrugada, buscando David Luan, às vezes dormindo em casa, ficando em casa para poder fazer, né? Foi esse final de semana, feriado, trabalhando direto. Café da Mas- manhã, almoço, janta. Fazendo um parênteses, preciso ser honesto, porque todo trabalho feito com amor, feito com paixão, tem resultado. Sim. Ele é um resultado vivo disso. Outros alunos, testemunhos, mas além disso, a 3D Prime viu e falou, cara, me bota em cálculo vocês, eu quero conversar na escola. Aí foi lá, fiz no laboratório, no projetor e tal, foi a coordenadora junto. Falou, estou doando quantos filamentos vocês precisarem aí para fazer os projetos acontecerem com a impressão 3D. Cara, uma doação de filamento, queira ou não queira, eu fiz as contas lá do que ele já mandou, é 380 pau. Sendo que eu sempre coloquei o filamento no meu bolso. Entendeu? E aí ver que uma empresa dessa reconheceu e falou, pô, cara, você lá no interiorzinho, Paulinho, lá naquele Cafundé e tal, tá aqui um mimo para você continuar o que você está fazendo. Isso é fantástico. Incentivo. O Anderson e o Diogo, né? O mais Nossa. fantástico é você ver aluno, né? A gente pensa às vezes encontrar, que eu acho que me emociona, porque eu fui muito humilde, de você ver como você impacta na vida de um aluno. Eu falo para ele isso, que qualquer pessoa que ele alcançar, isso é muito grandioso. Se ele ver e falar assim, professor, hoje eu estou no Senai, hoje me encontrei, porque na minha casa eu não me encontrava, não sabia que eu tinha potencial. E você me mostrou que eu tenho, que eu posso agregar no mundo onde eu estou. Isso é o maior presente, eu falo para ele, é a maior Não tem gratificação salário que pague isso. não tem. De olhar e falar, nossa, você é o professor que mudou a minha vida, hoje eu estou aqui. E mandar, olha, eu estou aqui por conta disso, consegui passar na faculdade. Eu achei que eu não podia, mas eu tinha potencial, consegui, eu estou aqui. E ele mandar áudio para ele, ligar, mandar mensagem, sabe? Ou ligar o professor para fazer uma prova. Lembra que você me orientou, eu estou indo atrás, sabe? E isso que eu falo que faz a diferença, né? Então eu falo todo dia para ele, toda vez que você consegue romper isso, realmente é validando o trabalho que a gente está fazendo, é mudando, fazendo a mudança na sociedade. Cada um que você conseguir fazer isso, você não sabe quanto você vai impactar lá na frente, né?
Porque Isso você não se impacta multiplica. só a pessoa, né? Ele vai criar uma família. Multiplica, a Exato. família, amigos, multiplica. Então, muito legal. Você é as 5 pessoas que você vive. Eu costumo falar isso. Eu, por exemplo, eu vivo com os fornecedores, então eu sou um pouquinho deles. Eu vivo com clientes, eu sou um pouquinho deles. Eu vivo com os alunos, eu sou um pouquinho deles. Tanto é que, às vezes, em casa até falou, você está brincando muito. Também eu vivo com eles, né? São brincalhões o tempo todo. Eu sou família, porque eu vivo com a minha família. E também sou amigo, porque eu vivo com meus amigos. Então a gente é as 5 pessoas que a gente mais vive. Então se você tem pessoas nesse círculo, que são pessoas boas, críveis, responsáveis, como é que você vai ser? Incrível. Entendeu? Então, só tem um problema, né, amor? A gente acaba virando pessoa pública. Quantas vezes a gente foi comer um lanche e o lanche esfriar porque o aluno veio? Ou você está no mercado, naquela correria, preciso passar logo no caixa. Professor! Que legal, né? Preciso ir, não sei. Eu vou terminar o Santo André aqui, professor! Terrível. Então, tá os 2 alunos aí de destaque. Show. O Juan não conseguiu vir hoje, mas o David está aí nos representando. E agora você vai falar, meu amigo. Bom, gente, eu sou o David Rinaldi, sou estudante do ensino médio lá do ADEB. E em 2022 eu participei do evento da 3M, mas a gente não conseguiu ingressar 100% nele por falta de tempo, por falta de conseguir participar dos cursos, como foi do professor Geraldo, e uma série de outros critérios que eram para ter sido requisitados por nós mesmos. Chegamos à conclusão de que a gente não iria desistir desse fato. Então, depois que o Geraldo mudou de escola, né, ele acabou sendo do ADEB em 2023, foi para Porfírio. Porque no estado você não tem muito aquilo lá, você vai ficar aqui. Não, se muda as pecinhas, o governo muda, você vai para lá, vem para cá, eles não querem criar vínculo. Essa é a questão. Só que deu certo de voltar. Sim, Show. em 2024 ele voltou, trazendo a proposta de tentar fazer feiras científicas, tentar trazer eventos para a escola, tanto que deu certo vários eventos. Aí, de repente, uma coordenadora começou a mover um projeto com o Fundamental de entrar na 3M. Para quem não conhece o que é a 3M, é uma empresa multinacional que no qual propõe vários eventos em vários lugares do mundo. E o Brasil foi escolhido para ter esses eventos em uma das suas sedes, a 3M, que está em Campinas. Sumaré. Em Sumaré. E a gente teve a honra de estar entrando nela por parte da coordenadora. Só que teve um porém, por fato da coordenadora ter chamado os fundamentais durante um período de janeiro até outubro, setembro, e os fundamentais viram que era um negócio muito complexo, abandonaram a coordenadora. A coordenadora, desesperada para participar do evento, viu o professor Geraldo empenhado e o maior destaque da escola, então perguntou a ele se tinha gente para poder participar com ele. Aí ele sugeriu um professor chamado Rafael, que é um professor de Química. Ele estava no projeto, o próprio professor. O professor de Química era fundamental para validar o pH-metro. Né? Era o nosso técnico responsável para fazer a coisa funcionar. E, por fim, a coordenadora Maristela, que era da escola. Então, o Fundamental abandonou ela, buscou a gente como opção secundária e, infelizmente, a gente começou em setembro e o projeto era para novembro. Então, a gente acabou de, 2 meses, artigo científico, pesquisa avançada, isso é nível técnico. Só para terem ideia de quem eram os nossos adversários, eram pessoas da Unicamp, ETEC, tinha Instituto Federal de São Paulo, FATEC, tinha a FATEC, ensino técnico privado, e poucas escolas públicas, eram 3 ou 4 escolas públicas. Acho que eram 3. Basicamente a nós, o núcleo e o ETEC. Vocês são do Estado, né? Do Estado. Então, que é mais difícil ainda, porque ETEC, FATEC, Instituto Federal consegue, né? Agora do Estado é mais... Sim. E detalhe, foram 500 projetos submetidos que eles liberaram. Dos 500, só 134 foram finalistas. E a gente estava entre os 134. Vocês são muito campeões. Então eu falei para eles, foram campeões, porque fez em tempo recorde. E ainda ser aprovado para ir lá mostrar o projeto, rapaz, Show, é né? de tirar o chapéu.
como honrar o presidente da 3M, que estava presente no dia do evento, deu os certificados digitais disponíveis para os seus finalistas e contribuiu para a gente, né, no nosso currículo, comprovando que a gente tem as capacidades iniciais e também intermediárias de participar de eventos científicos. A gente não perdeu a esperança de ganhar a medalha número 1, então a gente já pegou esse projeto, que foi incrível, tanto que eu vou falar nos feedbacks depois que eu mencionar. O que vai acontecer com esse projeto é que esse projeto abriu a nossa mente de poder ingressar ali na Febrace. Para quem não conhece a Febrace, é uma feira nacional brasileira, onde coloca uma feira enorme, onde reúne vários protótipos, produtos e vários tipos de ideias, seja teórica, seja na prática, protótipos, e somos melhores. Os melhores são selecionados, os melhores estão lá, e quem ganha os melhores prêmios lá, só de estar lá já é o maior destaque, mas quem ganha os prêmios lá, não tem a vida garantida. Você já pode se tornar um bom pesquisador só por ter passado na feira, um bom cientista, ou até mesmo ser um professor intermediário, poder ingressar em instituições, faculdades, em universidades, uma série de fatores que contribuem para as pessoas que estão participando da Febrace. E como opção que a gente optou por participar da Febrace, mais ou menos na metade do início do ano, né? Vai iniciar. Não, eu inscrevi eles na Febrace também até dia 18 de outubro. E a ideia é que eles façam uma análise desses projetos até a segunda quinzena de janeiro, para em março acontecer a apresentação. E aí a gente está na torcida que talvez seja contemplado, igual foi na 3M, para ir pelo menos mostrar lá. Além disso, gente, o orçamento nosso, somos escola pública, né? A questão de financiamento é extremamente complicada. Para a gente poder comprar máquina, comprar ferramenta, fazer todo esse protótipo, tipo versão 1, 2, 3, 4, 5, 6, foram mais de 10 versões, até chegar na versão final, que ainda é um protótipo. Ainda vai ter melhorias para a gente poder anunciar na nossa empresa futuramente. E vai estar de portas abertas no ano que vem. Então, gente, demorou foram muito tempo. Como o professor falou, foram muito tempo dedicado, muitos dias fazendo, desenvolvendo. E, é uma inspiração enorme, uma motivação enorme de estar participando desses eventos, desses trabalhos. Então a gente pegou toda essa inspiração e motivação junto com um grupo que estava participando comigo, era eu, o Juan e o Cauã, e decidimos palestrar na escola inteira, para várias salas, e apresentando nosso próprio projeto, que foi apresentado na feira, para eles se sentirem motivados e verem que tudo é possível no qual a pessoa se dedica a fazer. Então, se eles pegam a ideia e começam a ingressar na escola, começar a fazer um maker, eles praticamente já são pequenos cientistas. Nessa feira onde nós estávamos, na 3M, tinha a galera do sexto ano, né, do fundamental, fazendo um projeto científico. Foi tão interessante, intrigante, que a EPTV, que a SBT foi entrevistar eles. Foi financiados pela Unicamp. Então essa galera do fundamental foi muito bonito ver eles. Esse pessoal do sexto ano que foi financiado pela Unicamp, a Unicamp está de olho. Se eles continuarem nessa vibe, quando chegar no ensino médio já tem porta aberta para a faculdade. Com certeza. Né? Então você vê o empenho e o quanto é valoroso estar lá. Né? E é isso que eles tentaram passar para a escola. Mostrar o quanto isso daí para eles abriu a mente. Isso é legal. Um outro projeto que chamou a atenção nossa é que tinha uma mulher que é do segundo ano do ensino médio, o nome dela é Maria Eduarda. Maria Eduarda. Ela desenvolveu uma pesquisa teórica, não tinha nenhum equipamento, nada do tipo. Uma pesquisa teórica, no qual ela já tinha sido financiada pela Microsoft num valor de R$20 mil ou $8. Ela, com 16 anos, ela conseguiu o patrocínio da Microsoft para fazer ação social. Nossa. Menina fantástica. Menina fantástica. Ela entrou em contato com a Microsoft, sozinha, falou inglês com os caras lá de fora e tal. Aí eles mandaram um representante aqui do Brasil falar com ela. A hora que chegou lá, falou, mas qual que é a sua idade? 16 anos. Eu falei, não pode. Falei, não, precisa ter um PJ para te representar. Acha alguém aí, porque
eu não posso te passar essa grana para você, né? Então ela teve que correr atrás de alguém parceiro e tal para desenvolver isso. Foi fantástico. Menina fora da curva. Fora da curva. O legal, ela viu em segundo lugar, a melhor atriz da área dela. E praticamente o projeto dela era pegar... É 3D. É 3D. Hã? O projeto dela é 3D. Impressora 3D. Não é impressora. Não? É, ela pega Renderização. raio-x Ah, é o Eu ia raio-x. de vários ângulos e faz o quê? Tipo, todo mundo sabe o que é a máquina de ultrassom. E a máquina de raio-x. Tomografia. Tomografia. Isso. Aí tem a máquina de tomografia e a máquina de raio-x. Nela, o que acontece na de raio-x é feita uma análise 2D. De acordo com as fórmulas dela que ela usou, integral, derivada e funções extremamente complexas a nível superior, uma garota do ensino médio é esplêndida. Pegou essa base de exatas e desenvolveu o quê? Uma fórmula, uma derivada, né? Ela chamou isso de derivada, ela fala um nome estranho, eu não lembro mais. Mas enfim, essa fórmula convertia os dados do raio-x e basicamente renderizava um 3D, a tomografia. Ou seja, não precisaria fazer a tomografia usando o software computacional que ela desenvolveu. Basicamente, o raio-x você faz na Os hora. Né? cálculos. É um custo muito pequeno a máquina de raio-x comparada à tomografia. Chega a milhões de reais. Já de raio-x é bem menor que milhões de reais. Então ela conseguiu fazer esse ato. O E, sem exame é dúvida, 10 merece vezes muito mais mais do caro do que que o segundo lugar na atual merece pro primeiro raio-x. e muito mais financiamento. O raio-x Agora está ele pega buscando aqui, um parceiro pega para esse poder corpo, desenvolver Cara, me esse manda o projeto contato dela, dessa menina, principalmente amor. transformar em uma máquina operacional. Tirou o Isso é um ato incrível que proporcionou a ela, durante a escola pública, segundo ano do ensino médio, como o professor falou, 16 anos, 17 anos, e agora. Mas esse testemunho, por que ele é tão válido ele falar aqui? Porque é o networking, né? É o que a gente está fazendo aqui. É. Se ele não participasse da feira, ele não conheceria esse tipo de pessoa. Né? Isso não mudaria a vida dele. E aí é a mesmice. O que a gente está fazendo aqui? Pegando um sabadão e conhecendo pessoas novas, ideias novas, jeitos novos de trabalhar e tal. Isso é fantástico. Isso não tem preço. Né? E olha que legal. Aula invertida, trabalho com música, com arte, trabalhando em equipe, desenvolvendo projetos de robótica com a impressão, testando e validando projetos. Então, isso tornou ele hoje, no final do terceiro ano do ensino médio, uma pessoa muito mais capacitada e confiante. Esse é o grande barato. Né? Então, a gente ir lá lecionar é uma coisa, mas você inspirar pessoas é totalmente diferente. Esse professor tá Sim, porque com de didática. Se Até o deixar, ele jeito- fala, viu? Se Não, até deixar, o ele- jeito. Eu fiquei observando, eu fiquei Deixar, ele vai impressionada. embora. Bem articulado mesmo. Gente, vocês não têm ideia do que proporcionou essas experiências novas, revolucionou a nossa capacidade de compreender e solucionar problemas. Esse é o dia da telha que a Tereza falou. Tem até uma musiquinha, tá no meu Instagram esse A daí. gente pegou uma telha abandonada num local aí e levou para a escola para fazer uma hidroponia. Basicamente é o resumo. Comemos alface, né? Nessa época, a gente estava fazendo um projeto da hidroponia na prática. Então, assim, a gente precisava montar a nossa bancada para plantar as alfaces. E não tinha recurso. Eu falei, bom, então vamos aprender como que é uma hidroponia. E tinha uma hidroponia em Paulínia. Escola, podemos ir? Ah, não tem recurso. Aí eu falei, mas e se eu fizer acontecer? Eu posso sair com os meninos? Aí fizeram todas as autorizações e lá, e todo mundo pagou a passagem do busão, que é R$1, para ir e R$1 para voltar. Fomos de ônibus, de linha, e fomos. Todo mundo, tinha o quê? Uns 30 na sala? 30 alunos na sala. Eu, outro professor na frente e os formiguinhos atrás. Falei, vamos embora. Chegou lá, aprenderam o que era hidroponia e tal. Na volta, acharam telha no meio do caminho que alguém tinha descartado. Professor, vamos levar essa telha e fazer de bancada pra gente, que é muito parecido com o que eles estão fazendo lá. Eu Reciclagem. falei, se vocês toparem levar dentro do busão, eu não me importo. A hora que o motorista viu aquela gangue, com alguns com telha na mão, você acha que ele falou não pode entrar com a telha? Ah, que legal. E aí foi, e aí andou um pedação, foi o quê? Mais de 1,5 km andando com essa telha na mão. Foi.
Mas, então assim, quem quer fazer, faz. Quem quer, faz. Essa é a ideia. E a gente comeu alface de lá, né? Foi boa. E é tão bom, né, plantar e colher, fala aí. É. Mais gostoso. Esse vídeo, Esse dia aqui, ó, vocês estavam tentando mostrar para mim o projeto, né? esse dia era um projeto feito por a gente estava desenvolvendo o nosso primeiro projeto para a 3M em 2022, uma tentativa de entrar, no qual esse projeto era basicamente, ele fazia uma análise com raios laser, identificava os objetos em um local e uma pessoa cega utilizasse o nosso sistema e passasse perto de um objeto, ia vibrar as partes do corpo. Por exemplo, se minha perna estivesse passando perto dessa mesa, ia vibrar a minha perna falando que está próximo de um objeto. Ou no braço, que ia vibrar o braço. Só que estava dando tanto problema que acabou dando errado no final, mas ele funcionou certinho. E esse é o nosso pegâmetro que será anunciado na nossa empresa. Tá feliz, né? Tá feliz. Essa é a versão 2.1, mas ainda tinha, como eu mencionei, vai até a versão 10. Esse é um laboratório caseiro que eu fiz na minha própria casa, seguindo as normas brasileiras, né, de química e tal. Mas aí eu vou ser obrigado a falar, porque tem química aqui, tem engenharia. Aquelas fitinhas Eu lá. acho que vocês repararam que o negócio tá tampado, né? É, detalhe, né? Por quê? Foi tão na correria que a gente precisava mandar alguma coisa pra galera ver. E assim, precisava fazer algo para registrar para a escola, para mostrar o que era o projeto, para a diretora também validar as coisas. E eu falei, David, vai lá e faz. A programação ainda não estava lendo do jeito que a gente queria o PH, estava dando uns 15% de erro, né? 15%, ideal era 0,0. E aí eu falei, meu, camufla lá, porque a diretora não vai entender. O sensor de pegar, ou tinha que ser Faz um É, mágica. faz um E aí mágica. vocês estavam comunicando via o RX, serial mesmo. Usando o biblioteca padrão, o software de engenharia apropriado para desenvolver as partes. Foi tudo na escola. Aí a gente Esse sensor de chegou. pH é meio caro, né? O sensor de pH ele é avaliado num valor de mais ou menos R$200. Então, eu vi ele assim, eu falei, o sensor de pH é caro. Só que, como foi mencionado, a gente não desbosqueou a parte de amostra, onde libera o eletrodo, que é o sensorzinho. Então ele estava tampado, não estava lendo nada. Os valores ali é tudo visual. Aleatório? Basicamente aleatório, variando, só para dar uma impressão. Foi Atualmente está induzido. funcionando. Foi induzido. Tanto que a gente trouxe amostras de algumas substâncias, mas não daria para mostrar, né? Fotos de Mas basicamente nas nossas palestras a gente mostrou as amostras, a galera pegava suco de limão, Coca-Cola, água com gás, e foi testando lá. Água sanitária, coisas do dia a dia. Porque gás afeta, temperatura afeta, pH, se deixa o líquido muito tempo parado, os íons vão se perdendo, os íons H+ dentro da solução, um monte de coisas que podem acontecer, né, no pH, o aluno iria entender perfeitamente o conceito na prática. E isso que deu a entender que a gente precisava palestrar em todas as salas, tanto para o ensino médio, tanto para o fundamental, para o Senai, também vai. E aí o que aconteceu? A gente conseguiu, véspera, na semana que ia apresentar lá, chegar num erro de 8% do aparelho. Então vamos pesquisar aí qual é a tolerância para o ensino, para a educação. Tolerância até 5%. Errou. A gente estava usando fórmula do fabricante, da sonda, não estava chegando no resultado. A gente usou uma fórmula dos gringos, né? Chinês também. Chinês não chegou no que a gente esperava. É artigo russo, eu nem sei russo. A gente pegou dentro da programação e desenvolveu nossa fórmula. Hoje o aparelho está com 1% de erro ou menos. Aí serve para indústria e laboratórios. Então não ficou só para a área educacional. Mas isso a gente ficou até 1 da manhã na véspera do dia que 7 da manhã tinha que estar lá. Nossa. E a gente também em reunião lá e esse cara tá vermelho. Mas valeu a pena. Porque daí a fórmula nossa vermelhão. é nossa. Então precisei usar a fórmula dos Eu outros. falei, calma. Mas valeu a pena. Para e faz a dancinha. Aí depois volta. Quando chegar dando errado, faz a dancinha. Faz a dancinha. E volta. É isso aí. Para concluir, isso daí é o vídeo que a gente está fazendo da empresa que representa um pouco o que a gente quer fazer. Na verdade, a gente quer trabalhar prototipagens, né, principalmente para indústrias,
porque a demanda maior em Paulínia é dessa galera. Não tem uma empresa em Paulínia que faça prototipagens. Então, eu estou juntando a minha área de engenharia, o menino é fantástico em programação, então estamos unindo forças e dentro da resina, impressão 3D e laser, a gente vai criar prototipagens para ajudar empresas a desenvolver o projeto deles. Então a gente vai ver que são camadas, o nosso logotipo é como se fosse camadas, multicamadas, para no final alguém estar bonito. Né? Então essa é a ideia. Vai, dá play, né? Dá play. Aí. Tá sem o Tem áudio. um áudiozinho. Então, a ideia é essa, é criar camadas, vários níveis, aprofundar conhecimento, ajudar as pessoas a se É de desenvolver. quanto essa camada? 0 quanto? Essa daqui tá a camada da nossa mesa, 0,05. Show. Aí. Então, basicamente, o que eu tento trabalhar em escola, a gente está jogando isso para startup, que é transformar as ideias deles com inovação, sempre buscando algo novo para chamá-los, né? E usando a tecnologia maker. Essa é a base nossa, tá? É isso. E aí, quem quiser os nossos contatos, tem o Linktree aí. Show. Aí tem YouTube, tem Instagram, tem... Bom? Movimentar gente, o YouTube. Me perdoe pelo tempo estendido. Imagina, todo mundo atrasou. Obrigado. Se Nossa, alguém quiser foi perguntar demais. alguma coisa,